Olá, eu sou o professor Luiz Fernando e a aula de hoje é sobre materiais semicondutores. De maneira bem simples, a classificação dos materiais em relação ao seu comportamento elétrico é feita dividindo-os em isolantes e condutores. Os condutores são materiais que permitem a passagem de corrente elétrica em seu interior quando submetidos a uma diferença de potencial, pois possuem cargas elétricas livres. Como exemplo, temos o alumínio, o cobre, o ferro. Os isolantes são materiais que, em condições normais, não permitem a passagem de corrente elétrica em seu interior, pois não possuem cargas elétricas livres. Temos como exemplo a madeira, plástico, porcelana, fenolite. Existe outro tipo de material que apresenta características elétricas intermediárias entre os isolantes e os condutores, os chamados semicondutores, que também poderiam ser chamados de semi-isolantes. Esses materiais têm sido muito utilizados na indústria eletrônica desde a década de 50, tanto na construção de componentes como na de circuitos integrados. Os principais semicondutores são o silício e o germânio, apesar de existir grande variedade de outros materiais. A classificação dos materiais quanto à capacidade de conduzir ou não a corrente elétrica pode ser feita de acordo com a sua condutividade ou resistividade. A figura abaixo mostra a classificação dos materiais segundo a sua condutividade. O semicondutor em seu estado puro é chamado de intrínseco, tendo pouca ou nenhuma utilidade quando está nessas condições. Como dissemos, os principais semicondutores são o silício e o germânio. O estudo dos semicondutores pode ser feito de duas maneiras: por meio do conceito de bandas de energia, análise que utiliza conceitos de física, ou por meio do conceito de ligação covalente, que é uma abordagem da química. Usaremos a segunda por apresentar significado mais concreto. A figura mostra de maneira simplificada a estrutura do átomo de silício, que possui 4 elétrons na última camada, conhecido como camada de valência. Para facilitar o entendimento, representamos o átomo de silício somente com o núcleo e a camada de valência. Como o número de elétrons é igual ao número de prótons, o átomo é dito neutro. Muitas vezes nos referimos ao silício como cristal de silício, porque o arranjo geométrico de seus átomos é feito de forma simétrica e regular, em todas as direções, motivo pelo qual é chamado de cúbico. Nesse arranjo, um átomo de silício se liga a 4 átomos vizinhos por ligações covalentes, em que cada átomo fornece um elétron, formando na última camada 8 elétrons, o que configura uma situação estável. É importante notar que nas condições indicadas na figura, o silício se comporta como isolante, pois não existem cargas livres. No entanto, com o aumento da temperatura, a energia térmica fornecida ao cristal provoca a quebra de algumas ligações covalentes, liberando assim elétrons de valência. Os espaços vazios deixados por causa de tais rompimentos se comportam como cargas elétricas positivas, denominadas lacunas ou buracos. A figura a seguir representa a mesma estrutura da figura anterior, mas com algumas das ligações covalentes rompidas. A quantidade de energia necessária para quebrar uma ligação depende do tipo de semicondutor. No caso do silício é 0,72 eV e no silício 1,1 eV. A aplicação de uma diferença de potencial na estrutura do silício possibilita o movimento dessas cargas elétricas, elétron livre e lacuna. Os elétrons se dirigem para o polo positivo da fonte externa e as lacunas para o polo negativo. A maneira como ocorre a movimentação dos elétrons já foi abordada em eletrodinâmica, mas e as lacunas? Como se movimentam contribuindo para a formação da corrente elétrica? Para entendermos o mecanismo de condução de elétrons e lacunas, consideremos as figuras abaixo. Na figura mais acima, o elétron livre está representado por um ponto preto e sua ausência, a lacuna, na ligação covalente, por um ponto branco. O sentido do campo elétrico é tal que o elétron se movimenta para a esquerda, onde está o polo positivo da bateria que fornece a diferença de potencial. A figura central mostra o instante seguinte, em que um elétron de valência com energia suficiente para preencher a lacuna, demonstrando que ela se deslocou para a direita, no sentido do polo negativo da bateria. Este fenômeno se repete para outro elétron de valência, como mostra a última figura. Assim, existe no semicondutor uma corrente de elétrons livres da direita para a esquerda e uma corrente de lacunas da esquerda para a direita, e essas correntes se somam. É importante notar que os elétrons de valência que se deslocam para a esquerda eventualmente encontrarão a borda do cristal e, portanto, o polo positivo da bateria, transformando-se em elétrons livres. A corrente total no cristal será a soma do fluxo de elétrons com o fluxo de lacunas.
Na prática, não usamos o semicondutor intrínseco, e sim o extrínseco. O semicondutor extrínseco é obtido pela adição de elementos chamados de impurezas, cuja principal finalidade é alterar algumas propriedades elétricas, principalmente a resistividade em relação ao fluxo de elétrons. Existem dois tipos de semicondutores extrínsecos, o material N e o material P. O semicondutor tipo N é obtido adicionando ao cristal puro um material pentavalente, isto é, que tem em sua última camada 5 elétrons de valência. Em geral, o material mais utilizado é o fósforo. O que acontece então quando átomos de fósforo são adicionados ao cristal do semicondutor? Tomemos como exemplo um semicondutor de silício. Alguns de seus átomos serão substituídos pelo átomo de fósforo, e como o número de átomos da impureza é muito menor que o de átomos do semicondutor, essa impureza se ligará a 4 átomos de silício, conforme mostra a figura. Observe que cada átomo de silício contribui com um elétron para que ocorra uma ligação compartilhada, sobrando um elétron. Esse quinto elétron está fracamente ligado ao átomo, bastando uma energia diminuta para torná-lo livre. O importante dessa situação é que não foi gerada nenhuma lacuna. Este processo pode ser mais bem compreendido se imaginarmos a temperatura variando do zero absoluto. A partir desse valor, o quinto elétron está preso, portanto não existe portador de carga livre e o material se comporta como isolante. Aumentando gradativamente a temperatura, o quinto elétron é liberado e o material passa a conduzir corrente elétrica. Quanto mais a temperatura aumenta, mais ligações covalentes começam a se quebrar, gerando mais elétrons livres e lacunas. Assim, o material torna-se neutro, motivo pelo qual recebe o nome de semicondutor tipo N. Observe na figura que o cristal é neutro, pois para cada quinto elétron liberado a impureza fica ionizada positivamente. Como os elétrons estão em maioria no material, são chamados de portadores majoritários e as lacunas de portadores minoritários. É extremamente importante notar que a quantidade de impureza adicionada determina a principal característica elétrica, que é a condutividade, pois quanto maior o número de elétrons livres existentes, maior a capacidade de conduzir. Outro ponto fundamental é que a temperatura afeta significativamente essa propriedade, porque quanto maior a temperatura, maior o número de elétrons e de lacunas. Dependendo da aplicação, essa é uma condição indesejável. Nos computadores, por exemplo, uma falha no cooler, responsável por evitar o superaquecimento dos componentes semicondutores, pode causar travamento. Essa é uma desvantagem do semicondutor quando comparado com a válvula fermiônica, mas mesmo assim, os pontos positivos superam de longe os negativos. O semicondutor tipo P é obtido adicionando quantidades controladas de impureza trivalente ao material puro. Um exemplo desse tipo de impureza é o boro. Como o boro é trivalente, seus 3 elétrons de valência serão compartilhados com 4 átomos de silício nas vizinhanças, porém uma das ligações não se completará. A ausência de um elétron nessa ligação poderá se comportar como lacuna. Como isso acontece? Inicialmente, em temperaturas próximas do zero absoluto, os elétrons de valência de um átomo vizinho ao da impureza não têm energia suficiente para preencher a ligação, e, portanto, o material se comporta como isolante. Conforme a temperatura aumenta, um elétron de valência do átomo vizinho recebe energia suficiente para deslocar e ocupa a vaga na ligação não completada de um dos elétrons do boro. Desse modo, como o átomo estava neutro e passa a ter um elétron a mais, torna-se um íon negativo. A vaga deixada por esse elétron pode se comportar como lacuna. Então, foi gerada lacuna sem o aparecimento de elétron livre, e por isso o material é chamado de tipo P. Se uma barra de material P é ligada metalurgicamente a uma barra de material N, cria-se uma junção PN, cujas características permitem a produção de todos os dispositivos eletrônicos. A diferença de concentração de lacunas e elétrons livres entre as duas regiões da junção PN possibilita a ocorrência de um fenômeno chamado de difusão, deslocamento, corrente elétrica, das lacunas do lado P para o N e de elétrons livres do lado N para o P. A difusão não é um processo contínuo, pois o deslocamento de elétrons e lacunas faz surgir uma região de cargas negativas, átomos de impurezas receptoras que aceitaram esses elétrons, e positivas, fixas. Nessa região, denominada região de cargas espaciais ou região de depleção, não existem cargas livres, uma vez que, em razão do campo elétrico gerado pelas cargas espaciais, caso apareça uma carga livre, um elétron livre ou lacuna, ela será acelerada por esse campo, deslocando-se para o lado N ou P.
As cargas fixas criam uma barreira de potencial que se opõe à difusão de mais portadores majoritários, lacunas do lado P e elétrons livres do lado N. Essa corrente é representada por I de difusão. Os portadores minoritários de ambos os lados da junção estão movimentando-se aleatoriamente por causa da temperatura. Se alguns portadores minoritários, aqueles gerados pela temperatura, elétrons livres do lado N ou lacunas do lado N, se aproximar da região de depleção, será acelerado pelo campo elétrico existente nessa região e passará para o outro lado da junção. Essa corrente é chamada de corrente de deriva. As duas correntes podem ser observadas na figura. Quando a junção está em equilíbrio, a soma das correntes da junção é zero, isto é, a corrente de deriva é igual à corrente de difusão. Vamos analisar agora a junção PN com polarização reversa. Quando a tensão aplicada tem polaridade como indicada na figura, isto é, o lado P negativo em relação ao lado N, a largura da região de depleção aumentará, elevando a altura da barreira de potencial e dificultando a passagem dos portadores majoritários de um lado da junção para o outro. Através da junção, existirá uma corrente constituída de portadores minoritários, os quais dependem apenas da temperatura. Essa corrente é chamada de corrente reversa de saturação, e sua intensidade é da ordem de nanoamperes ou microamperes. O que acontece se invertermos a polaridade da tensão conforme a figura? Imagine a tensão da bateria começando de zero. Inicialmente, com uma corrente desprezível, toda a tensão externa é aplicada na junção, diminuindo a barreira. No entanto, a corrente começa a aumentar quando a tensão aplicada na junção for de aproximadamente 0,6 volts. A princípio, toda a tensão estará aplicada diretamente na região da junção, baixando a barreira de potencial e tornando desprezível a queda de tensão no material N e no P. Desse modo, a corrente é controlada pela variação da altura da barreira, região não linear da curva característica. À medida que a corrente aumenta, a tensão externa se distribui entre o material e a bateria. Nesse instante, a corrente começa a ser controlada pela resistência direta do material, passando a ter comportamento aproximadamente linear com a tensão. O diodo de junção é um componente eletrônico constituído de uma junção PN, tendo todas as suas características, ou seja, permite a passagem de corrente em um único sentido quando adequadamente polarizado, polarização direta, e bloqueia a corrente quando a polaridade da tensão inverte, polarização reversa. A figura mostra a representação esquemática do diodo de junção com seus terminais ômicos, o anodo e o catodo, seu símbolo e exemplos de diodos comerciais a seguir. Aqui temos o exemplo de um diodo comercial, como o 1N4007. O gráfico nos mostra a curva característica de um diodo de junção de silício. Neste gráfico é possível observar a corrente resultante da tensão aplicada no diodo em três regiões bem definidas. A região de polarização direta, com a tensão VD maior que 0,6 volts, a região de polarização reversa, com VD menor do que 0 volts, e a região de ruptura. Existe um valor de tensão que provoca a ruptura da junção, destruindo o diodo por efeito Joule, aumento excessivo de calor. Essa tensão de ruptura, chamada de breakdown, é representada por VD menor do que VBK, ou seja, na literatura costuma aparecer como VBR e no material dos fabricantes, no manual dos fabricantes, como VRRM, máxima tensão reversa de pico repetitivo. Em alguns casos, o diodo é constituído especialmente para operar nessa região, como o diodo Zener, que estudaremos mais adiante. O diodo polarizado diretamente possui um comportamento similar ao da junção PN. Em condução, um diodo de silício apresenta queda de tensão de aproximadamente 0,7 volts. Assim, por exemplo, podemos estimar a corrente de um circuito de 10 volts e 1K simplesmente escrevendo uma equação de malha. Note que, quando a tensão de polarização ultrapassar 0,6 volts, o diodo estará em estado de condução, como se fosse uma chave fechada. Para a tensão menor do que zero, o diodo funciona como uma chave aberta, bloqueando a passagem de corrente no sentido oposto. Um circuito com diodo pode ser examinado de duas maneiras: analiticamente, usando os modelos apresentados anteriormente, ou graficamente, por meio de sua curva característica. É importante conhecer esse tipo de análise, pois apresenta alguns conceitos que serão utilizados na análise de circuitos com transistores. A análise gráfica consiste em representar no mesmo gráfico a curva do diodo e a curva do gerador.
O gerador tem força eletromotriz igual a VCC e resistência interna R. A interação dos dois gráficos é a solução, corrente e tensão nos dois bipolos. O gráfico é chamado de reta de carga. A representação gráfica na figura ilustra a interação dos dois gráficos. A interação entre a reta e a curva do diodo determina um ponto, chamado de ponto quiescente, que é a solução. Considerando VCC igual a 3 volts, R igual a 80 ohms e o diodo 1N4001, a solução seria ID igual a 28 mA e VD igual a 0,7 volts. Essa solução apresenta os mesmos valores encontrados no modelo com bateria, analisado anteriormente. Em muitas situações de trabalho na área eletrônica, é necessário realizar testes em semicondutores, para saber quais são os seus terminais, anodo e catodo, e verificar se estão com defeito, aberto, em curto-circuito ou com fuga. O teste de semicondutores baseia-se no fato de que, sob polarização direta, uma junção PN apresenta resistência baixa, 10 ohms, por exemplo, e sob polarização reversa, resistência alta, maior do que 1 megaohm. O teste de semicondutores pode ser realizado com um multímetro digital ou analógico, na posição ohmímetro. Por exemplo, ao selecionar o ohmímetro em um multímetro analógico e posicionar as pontas de prova nos terminais de um diodo, ocorrerão as duas situações indicadas na figura. Atenção! A polaridade indicada no ohmímetro da figura é a polaridade da bateria interna, que é contrário da indicação externa, ou seja, o terminal vermelho está ligado internamente ao polo negativo da bateria. A figura mostra como realizar o teste usando o multímetro digital, com a chave posicionada no símbolo do diodo. Quando o diodo está em boas condições, em polarização direta, o display exibe um valor de tensão de 650 a 700 mV e em polarização reversa, uma barra vertical do lado esquerdo, indicando resistência muito alta. Se no display aparecem zeros, o diodo está em curto-circuito. Quando se vê a barra vertical nos dois sentidos, o diodo está aberto.